em Lucas, capítulo 24. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Algo que o Espírito Santo falou comigo enquanto estava tendo os testemunhos. Ele estava falando, vale a pena. Vale a pena. Não é só mais um culto, vale a pena. Ei, se você entrou meio borocochô, o pastor faz falta, não faz? Mas ei, vale a pena, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Não é mais um culto qualquer, é o culto que o Senhor quer fazer algo nas nossas vidas. Então o Espírito Santo estava assim, vale a pena falar, vale a pena ministrar, vale a pena levantar a mão e louvar, vale a pena adorar o Senhor, vale a pena, porque Ele está na casa, e quando Ele está na casa, se um for tocado, no céu tem festa. É que nós, como seres humanos, a gente quer que alcance a todos, mas o Senhor às vezes quer tocar um, valeu a pena. Amém? Você consegue sentir isso no seu espírito? Ei, você saiu de casa, valeu a pena, porque você veio adorar o Senhor. Você passou pelas dificuldades do dia. Às vezes problema em casa, às vezes problema com o filho, às vezes outros problemas. Valeu a pena você estar na casa do Senhor. Porque eu venho te dizer, não é em vão. O Senhor está colhendo cada adoração. O Senhor está colhendo cada louvor. Nele canta. E Ele está aqui. E Ele quer falar conosco nesta noite. Abra o seu coração. Todo cansaço agora vai embora em nome de Jesus. Todo desânimo agora vai embora em nome de Jesus. Agora vem a alegria do Senhor no nosso espírito. De ouvir a palavra dEle que é poderosa. Ela é eficaz. E ela vai fazer o que ela faz. Ela transforma, ela corta, ela faz cirurgia. Aleluia. Lucas, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu queria que você prestasse atenção. Ô, irmão Júnior, se pudesse pôr retorno, abaixa para a igreja, mas põe retorno para mim, por favor. Verso 16 diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu vou ler de novo esse versículo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Obrigada, irmão Júnior. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Irmãos, eles estão falando isso para Jesus. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse
e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, fala comigo, à mesa, tomando ele o pão, fala comigo, o pão, abençoou, tendo-o partido, diz comigo, partido, lhes deu. Então, se abriram os olhos e o reconheceram. Eu vou repetir. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, fala comigo, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O tema da minha mensagem é no partir do pão. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua presença aqui, Senhor, está. E nós queremos te louvar e te engrandecer nessa noite. Senhor, o Senhor é digno de toda adoração. O Senhor é digno de todo louvor. Se estamos aqui, Senhor, é pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E queremos te louvar por essa palavra. Senhor, prepara agora, Senhor, os corações para receber a Tua palavra, que é a semente, que vai germinar e vai produzir frutos, porque ela não é a minha palavra, ela é a Sua palavra, Senhor. E a palavra do Senhor é viva e poderosa, e quando lançada, ela volta, Senhor, e produz, Senhor, aquilo que ela foi, Senhor, lançada para fazer, e ela volta com frutos, Pai, na Tua presença, para glorificar o Teu santo nome, e nós cremos nisso neste momento. Por isso agora, todo espírito de distração, Senhor, todo espírito de distração que faz o Teu povo levantar, que faz Teu povo andar, Senhor, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus, que as mentes estejam cativas à Tua palavra, Senhor, e que neste momento que é o mais precioso da noite, Senhor, a Sua palavra seja ministrada até, Senhor, a divisão da alma e do espírito, e venha fazer aquilo que o Senhor decretou para essa noite, Senhor. Assim eu creio e nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e poderoso, em nome de Jesus. Pode se assentar? Em nome de Jesus. Eu não sei se é o Hiri ou se desligaram assim, mas eu já estou derretendo. Aqui está quem? É o fogo. É o fogo. Eu tento pregar cabelo solto, não dá certo. Tem que prender. Tem que fazer. Não fiz o coque hoje, porque eles estão falando que eu só faço coquinho. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria fazer uma pequena introdução. Nós vamos só alinhar umas coisas aqui, porque eu sei que alguns estão entendendo o que Deus está fazendo essa semana, mas talvez alguns possam estar um pouquinho fora daquilo que o Senhor está trazendo para a nossa igreja, que começou no coração do nosso pastor, e Ele quer trabalhar nas nossas vidas, e não vai ficar só em Malbrin, Chelsea, porque nós vamos ser os vasos e nós vamos transbordar. E quando o avivamento chega, ele transborda para as regiões que estão próximas de nós. Ah, que privilégio se o Senhor trouxer esse avivamento para a minha vida e para a sua vida. Quem quer fazer parte do avivamento do Senhor? Não, você quer fazer parte? Levanta a mão. Você quer fazer parte do avivamento do Senhor, de poder? Ah, meu Deus! De mudança, de transformação, de milagre, de cura, de sobrenatural. Aleluia! Então nós só vamos fazer uma pequena introdução aqui do que é esse avivamento. Porque o avivamento que o Senhor tem trago para as nossas vidas, na realidade sempre foi, nossos pensamentos que estavam equivocados,
Nós estávamos acostumados com barulho, arrepio, lágrimas, sentimentos, mas saía pela porta e acontecia o quê? A mesma pessoa voltava no próximo culto. Não que o avivamento, quando aconteça, não provoque essas coisas. Não provoque as lágrimas, não provoque o levantar, não provoque as línguas estranhas. Mas o verdadeiro avivamento e genuíno, que nós estamos aqui desde essa semana toda, é o avivamento dos sentidos espirituais. Amém? Todos estão entendendo o que o Senhor está falando? Avivamento é um despertamento, um acordar nas áreas da nossa vida que ainda estão dormindo. E não adianta dizer que você está totalmente acordado, porque se você estiver totalmente acordado, os milagres já estariam acontecendo. Então, todos nós temos uma área nas nossas vidas que está dormindo ainda. Todos nós temos uma área na nossa vida que, como disse a irmã Simvalda, que ainda não se rendeu ao trabalhar do Espírito Santo. E isso é o avivamento. E avivamento, nós estamos falando de algo que o Senhor vai revelar para você algo que estava oculto. É como se as escamas caíssem e você passou 20 anos dentro da igreja e nunca enxergou aquilo. E a partir daquele ponto que o Senhor traz o avivamento, Ele traz um rasgar na alma. Você nunca mais é a mesma. Aquela área que estava dormindo há tanto tempo, não dorme mais. Eu estou falando de um avivamento de você entrar e sair. Você entra, sente, chora, fala em línguas. Mas você sai daqui, você continua não conseguindo orar. Você continua não tendo firmeza na sua vida espiritual. Você ainda continua com áreas de desânimo. Áreas que ainda não romperam. A carne ainda está falando muito alta. Isso não é avivamento. Avivamento é quando nós temos uma revelação e um despertar. E você torna aquela área da sua vida viva e transformada. Como a irmã Simvalda disse que ela falou assim, eu não vou falar, agora eu vou viver. Ela falou assim, vai ser as minhas atitudes que vão demonstrar que eu tive um avivamento na minha área que estava dormindo. Se nós estamos continuando com a mesma atitude, quando nós entramos, ceiamos e saímos, ainda não recebemos o avivamento. E é sobre isso que nós estamos ministrando essa semana toda. E vamos continuar, porque o Senhor já está fazendo. Pastor, eu creio que ele está assistindo. Ele vai ficar muito feliz. Porque ele estava orando e pedindo, Senhor, eu quero pessoas aqui testemunhando. Eu estava cego e agora eu vejo. Eu estava dormindo e agora eu acordei. Ei, eu estava rebelde, mas agora eu me posicionei. Isso é o verdadeiro avivamento do Senhor. E eu não poderia entrar nessa mensagem sem nós alinharmos essa visão. Porque nós não estamos buscando somente lágrimas, falar em línguas, batismo, mas nós estamos buscando do Senhor um posicionamento que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história, que vai mudar a vida das pessoas com quem nós convivemos, que vai mudar a vida das pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão no nosso trabalho, os nossos amigos de escola, aonde você for, alguma coisa precisa mudar, porque você carrega um Deus que é vivo e poderoso. Dito isso, nós vamos entrar na palavra que o Senhor trouxe nessa noite, aonde o Senhor trouxe uma grande revelação de despertar de sentidos. Quantas vezes eu já li esse texto, mas o Senhor falou algo poderosamente ao meu coração, que, como nós lemos, os discípulos estavam entristecidos porque Jesus havia morrido. Mas essa mensagem vai mostrar exatamente o estado espiritual que eles estavam. Porque no versículo 16 diz assim que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eu amei essa tradução. Essa Bíblia foi o que eu ganhei do pastor Daniel. Eu amei essa tradução. Que fala assim, ó. Estavam como que impedidos de ver. Tinha algo
bloqueando. Pensa bem comigo. Vem para mim agora, igreja. Se alguém dormir, eu vou dar uns gritos aqui de aleluia. Pode pôr um fundo musical mais nesse é de Deus, mas mais agitadinho. Pensa comigo, eu estou andando triste, porque o meu Jesus morreu. Ei, o meu Jesus, que eu vi, que eu andei com ele, morreu. E eu estou andando. E de repente, quem chega do meu lado? Jesus, por quem eu estou triste, chegou do meu ladinho. Era para eu fazer o quê? Voar no pescoço dele, voar no pé dele. Falar assim, meu Deus, Jesus, você está aqui, você está vivo, glória a Deus, eu estou triste à toa. Não. Viu? O problema é que viu. Com os olhos carnais. Mas os olhos estavam como impedidos de reconhecer quem era que estava falando com eles. Gente, isso é tremendo. Você está chorando por um Jesus que você viu morrer na cruz, e o próprio chega do seu lado para falar com você, para mostrar para você que o que ele falou, que ele tinha morrido, ele ressuscitou, você não reconhece. E você pode falar, meu Deus, que discípulo é esse? Somos nós. Porque ele chega do nosso lado para falar conosco, e nós não reconhecemos ele falando, porque nós estamos com os nossos sentidos fechados, nós estamos com os nossos olhos cegados, nós estamos tão cegados em áreas da nossa vida, que Jesus chega do nosso ladinho. Aquilo que eu tanto estou pedindo, olha para mim, aquilo que eu tanto estou pedindo para Deus fazer, ele chegou para te dar, e você não reconheceu ele. Não é sobre estar na igreja, é sobre estar alerta. Não é sobre estar na oração, é estar vivo na oração. É sobre estar com os seus sentidos abertos. E eles andaram, Jesus está aqui. Mas vocês estão tristes, por quê? Não, sabe o que foi? Que o nosso Jesus, eles estão falando para quem? Não, sabe Jesus, aquele que morreu na cruz, que nós achávamos que ia redimir Israel. Ei, eles estavam falando com o próprio Jesus, mas os olhos estavam como impedidos de ver. Só aqui já dava uma pregação. Precisamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, o que os meus olhos estão impedidos de reconhecer na minha vida? O que os nossos olhos, Senhor Jesus, estão impedidos de reconhecer? Que o próprio Jesus está falando agora aí do seu lado, no seu coração. Eu estou aqui, eu vim trazer a mudança, e você não está reconhecendo, porque o seu sentido está bloqueado. Pede para o Senhor misericórdia, fala para ele, misericórdia. Não me deixa ter o Senhor andar, olha para mim, não me deixa ter o Senhor andar comigo, falar comigo, caminhar comigo, ler a palavra para mim, e eu não reconhecer Ele. A minha alma arde, porque tem muitos que estão assim. Eu andei assim. E áreas ainda precisam ter o Jesus, você ainda não está reconhecendo Ele falando. Sabe por quê? Porque a carne está tão alta, os sentidos estão tão fechados, que você não quer nem ouvir. Na realidade, está ardendo lá dentro, sabe? Você, lá no fundo está ardendo, você sabe que tem alguma coisa, mas você está ouvindo uma voz falar com você. Ei, por que você está assim? Por que você está tomando essa decisão? Para onde que você está indo? O que você está fazendo? Ei, que caminho que você está tomando? Mas ele estava impedido de ver que era Jesus. Como é sério isso? Ter Jesus do nosso lado e não reconhecemos Ele falando. Às vezes na área que você mais gosta, você consegue reconhecer Ele. Né? Aquela área que você já está vivo, você conhece, não, Jesus falou comigo hoje. Mas aquela área que está morta, aquela área que está adormecida, Jesus está falando, e você não está reconhecendo.
Havia algo nos olhos deles, não físicos, mas espirituais, que impediram de reconhecer Jesus chegar. Será que se Jesus chegar do nosso lado hoje, nós vamos reconhecer? Será que se Jesus chegar lá no seu quarto de oração, Ele vai te encontrar lá? Será que se Jesus chegar no meio do seu piso, do seu dia, você vai parar para reconhecer a voz dEle? Será que se Jesus chegar na hora que você arrumou as malas para ir embora, você vai reconhecer Jesus e falar, não vai? Será que você vai reconhecer Jesus falar, chegar? Porque às vezes nós não reconhecemos Jesus chegando na situação, por causa da tristeza. E eu vou falar de alguns pontos aqui, mas tem muitas coisas que nos impedem. Mas o principal é o quê? Os sentidos espirituais fechados. A Bíblia é clara em dizer que os olhos estavam impedidos de reconhecer. Se os seus olhos estiverem impedidos, pode Jesus... Gente, Jesus só faltou virar cambalhota. Porque Jesus estava na frente deles. Jesus falou dele. Jesus falou das Escrituras. Jesus, o som da voz de Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Quem conhece a voz do Senhor? Quem sabe ouvir a voz do Senhor? Era Jesus falando. O Jesus que eles andaram. E Jesus estava falando. Nem a voz. Eles falaram, nossa, parece que o de Jesus. Nem isso. Que área da sua vida, se Jesus chegar, você não vai reconhecê-lo? Porque nem a voz vai reconhecer. Quem conhece minha voz aqui? Vou fazer o teste da cadeira. Gente, se eu ligar para alguém, às vezes não vai ter meu número, mas pela minha voz vai reconhecer, é verdade ou não? Os discípulos, nem pela voz, reconheceram. Meu Deus! Jesus chegou pertinho para falar. Nem pela voz. Eles falam, gente, está parecendo a voz de Jesus? Parece que eu estou ouvindo Jesus falar. Quem que é você? Aonde você está? Não, nem isso. Porque o sentido deles estavam bloqueados. Eles não conseguiam enxergar. Eles enxergaram, sabe o quê? Um homem qualquer. Que, além de tudo, eles falaram, você é o único que não está sabendo de nada que está acontecendo, porque você parece não estar abalado, parece não estar sentindo nada. Gente, isso é avivamento. É quando alguém tem esses sentidos abertos, a sensibilidade de ver que Jesus chegou no ambiente. E eu posso dizer que Jesus chegou aqui. Eu posso dizer que Jesus chegou aqui. E não é porque eu estou em cima de um púlpito, é porque a presença dele está aqui, e é porque a palavra dele está sendo ministrada, e é porque a palavra dele, ele quer alcançar um local no seu coração. Ele não quer mais, olha para mim, ele não quer mais que você entre e saia do mesmo jeito. Ele não quer mais que você entre aqui e saia, nossa, para que eu fui no culto, eu estou tão cansado. Nossa, eu tenho que acordar amanhã cedo. O Senhor Jesus, Ele está na casa, amém? Nós precisamos ter os sentidos abertos. Às vezes nós estamos igual um robozinho. E eu falo por causa de mim mesma. Porque eu sou um robozinho na igreja. Eu chego, eu já vejo o copo que está faltando, o lixo que está faltando. Já vejo na salinha, eu já venho lá de trás, já venho passando, checando tudo que eu tenho que checar. Se o Senhor não me ensinasse, eu ia ficar robô pro resto da vida. Mas eu tenho que parar e prestar atenção na voz do Espírito Santo. Não são só instrumentos sendo tocados, é a presença do Senhor sendo invocada. Não são apenas pessoas do seu lado, são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Não é mais somente uma mesa de Santa Ceia, é a mesa do partir do pão, aonde a presença do Senhor está, aonde algo tem que mudar na sua vida. Ei, não é só mais um domingo, não é só mais um domingo, não é só mais um domingo, é o domingo do Senhor na sua vida. Essa indignação tem que entrar dentro de você. Você não pode aceitar faltar 3 cultos e não sentir falta da presença dEle, da comunhão dEle. Você não pode mais aceitar ficar sentado num banco quando você tem um chamado do Senhor para fazer.
A presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. E se você não está sentindo, começa a pedir para Ele: Senhor, acende os meus sentidos. Eu preciso sentir. Eu não quero ser mecânico. Eu não quero entrar por aquela porta e sentar no mesmo banco que eu sento todo domingo, porque não muda de banco, é o mesmo. Eu não posso subir no altar, pegar o instrumento e tocar como um robô, porque nós não estamos adorando estátuas. Nós estamos adorando a um Deus que é vivo e poderoso. Ele é santo, Ele é digno. Se você adorou santo aqui, você não está adorando santo de feito por mãos. Você está adorando o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é vivo, Ele é santo. Erecanto, alebassone canto. Levanta a mão aqui quem tem problema. Levanta o pé também, que é muitos. Todos nós temos problemas. Todos nós. Todos nós temos pepinos para resolver na segunda-feira de manhã. Mas isso não é excuse, não é desculpa para você chegar distraído na presença do Senhor. Não é. Quem tem problema na família, quem tem problema de saúde, quem tem problema daquilo e daquele outro, ei, você está na casa do Senhor. Diante do Senhor os problemas são nada. Diante do Senhor nada pode te impedir. Está cansado, levanta, lava o rosto, volta para a palavra. Ei, está com sono, chacoalha a alma aí. Porque se você está na casa que a presença do Senhor chegou, ou você vai querer ser como os discípulos de Emaú, que andou e não viu Jesus falar, não reconheceu a presença dele. Você tem que reconhecer que Ele está na casa. Reconhece que Ele está na casa. Reconhece que Ele está na casa. Reconhece que Ele está na casa. Rebashiri anda lavassou. Harashi anda. E o Espírito Santo de Deus hoje está te perguntando: tem alguma área da minha vida, da sua vida, que Ele está andando do seu lado te explicando, e você continua não enxergando? Você continua com o mesmo posicionamento, mesmo depois de tantas palavras, tantos conselhos, tantos jejuns, tanta presença, tantas lives de oração, e você continua na mesma posição, no caminho de Emaús, porque aquele que você tinha esperança morreu. E Ele está vivinho, Urebaxi, cantar do seu lado. E você continua no caminho de Emaús. E Ele está vivinho do seu lado, dizendo: sou eu, Jesus! Eu ressuscitei. E eu vim para mudar a sua história. Eu vim para mudar a sua vida. Eu vim para fazer algo diferente. 20 anos na igreja, 30 anos na igreja é a mesmice de todos os domingos. Ei, até quando? Até quando os nossos sentidos vão estar adormecidos? Até quando eu vou estar na igreja mexendo no celular? Até quando eu vou estar na igreja andando 50 vezes para ir tomar água? Até quando eu não vou reverenciar a palavra? Até quando nós vamos ser cristãos de banco e não de presença? Harashi canto lebaço. Nós precisamos nos humilhar hoje. Nós precisamos clamar ao Senhor e pedir a Ele: nos dá olhos, porque eu preciso ver. Nos dá olhos, porque eu preciso ver. Quem quer olhos para ver? Ou você vai continuar na sua cegueira, tendo Jesus do seu lado e não ouvindo a voz, não vendo Ele. Eu não quero andar com Jesus, ouvir das suas revelações e continuar cego, sem ver, sem compreender. Meu Deus, eu preciso mudar a minha maneira de vida. Eu preciso de um despertamento nos meus sentidos. Deixa eu falar para vocês, nós somos imigrantes.
Muitos já estão cidadãos aqui, vão permanecer aqui. Mas muitos não estão conseguindo viver o que o Senhor quer, porque o corpo está aqui, mas a mente e o coração está no Brasil. E o Senhor está falando, é aqui. Quem disse que é lá, eu estou tratando aqui, o tempo é aqui. Você não vive o aqui, você não vive o agora. Você vive o que, quando eu chegar lá eu faço. Quando chegar lá vai ser diferente. Quando eu chegar lá, ei, o Senhor está dizendo, é aqui e agora. Ei, quando eu melhorar da minha saúde eu faço. Não, o Senhor está dizendo, é aqui e agora. Ei, quando o meu casamento melhorar, não, é quando agora, não é amanhã. Quando a minha situação financeira melhorar, não, é aqui e agora. Quando eu trabalhar menos, não, é aqui e agora. É cansaço do trabalho mesmo, é com dificuldade com o filho mesmo, é com dificuldade nas situações da vida. É assim mesmo que Deus te quer. Só dele canto, porque eles estavam no caminho de Emaús, entristecido por um Jesus morto, mas Jesus estava vivo do lado deles. E eu estou aqui para te dizer, Jesus está vivo aí do seu lado. Jesus está vivo aí do seu lado. Jesus está vivo aí do seu lado. Jesus está vivo aí. O que você não está mais sentindo do Senhor? Fala com Ele agora. Senhor, eu sei que o Senhor está vivo. Eu sei que o Senhor está vivo. Quem não sabe que o Senhor Jesus está vivo? Mas eu não estou sentindo mais nada. Eu venho na igreja, confessa para Ele. É hoje o dia para você confessar. É hoje o dia para você virar para Ele, Senhor, eu venho, mas eu venho porque eu sei que é bom, mas eu não sinto mais aquilo que eu queria sentir. Eu não vivo mais o que é pregado, eu não estou vivendo. E você tem a chance de viver, porque o Senhor Jesus está na casa. Ele está chegando aí do seu ladinho, e Ele está falando com você. Eu sou Jesus, o Redentor. Eu sou Jesus, o poderoso. Eu sou Jesus, aquele que morreu sim, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. E eu estou vivinho aqui do seu lado, e eu vou fazer acontecer. Xirebaçô. O estado espiritual deles, cegos, com os olhos impedidos de reconhecer Jesus. Meu Deus. Agora nós vamos para o estado da alma. Vai piorar um pouquinho. Estado da alma. Verso 17. Vocês estão com a Bíblia aberta? Amém. Verso 17. A última parte do verso fala assim: e eles pararam entristecidos. Primeiro estado da alma deles estava entristecida. Segunda estado da alma, decepcionado. Verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, eles estavam decepcionados. Meu Deus. Terceiro estado deles, versos 22 a 24. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. Ei, olha o estado deles. Eles estavam entristecidos porque o Jesus, o Mestre, havia morrido. Eles estavam decepcionados porque eles esperavam que aquele Jesus era o Salvador de Israel. E agora, por causa da tristeza e da decepção, eles duvidaram e se tornaram incrédulos, porque as mulheres chegaram, olha, nós fomos lá, mas nós não vimos Ele, mas vimos os anjos que diz que Ele vive. Aí eles ainda não creram, mas aí foi os discípulos da parte deles lá, mas como ninguém viu nada, ei, olha, o que Jesus falou comigo. Eles mandaram 2 deles, falaram assim, vai lá e checa o que essas mulheres falaram. Aí a palavra está dizendo que eles chegaram e duvidaram, não creram, porque não viram
que eles não viram? Mas eles também não viram o corpo lá. Eles não viram Jesus vivo, mas também viram o túmulo vazio. E a palavra diz, mas não ouviram. Ei. Abençoado de Jeová. Às vezes a gente está procurando o que o Senhor Jesus mandou dizer para nós. E aí você fica incrédulo. Por causa das tristezas, das decepções. Você fala, não, vamos lá checar. E você chega lá, não viram nada, não viram ninguém. Não viram Jesus ressuscitado. Mas não viram o corpo lá. Vocês entendem o que vocês entendem o que os sentidos cegados faz conosco? Eu não vi Jesus vivo, porém eu também não vi o corpo dele lá. Qual é o mais fácil eu crer? Mas os meus sentidos estavam fechados, completamente fechados. Além deles duvidarem, se tornaram incrédulos. E às vezes a gente vai pensar assim, meu Deus, que discípulo que Jesus tinha, hein? É eu e você. Porque Jesus manda uma notícia para você. E você crê. Só que quando chega lá, você não viu o que Jesus falou que você ia ver. Mas você também não viu a outra parte do milagre. Você não viu a outra parte do milagre. Jesus não tinha aparecido para eles lá no túmulo, porque Jesus ia aparecer para eles no caminho de Emaús, mas lá no túmulo estava vazio, e eles não creram. O que o Senhor está falando para você? E você está cego, não está conseguindo ver, porque você queria ver Jesus ressurreto, queria ver o anjo que as mulheres falaram, mas você não viu nada e não viu Jesus. Mas o corpo dele não está lá também. Ei, o que está cego aí que você não está enxergando? Que sentido da área da sua vida você não está enxergando que Jesus já ressuscitou, que não está mais lá, que o Senhor já resolveu, que o Senhor já fez, que o Senhor já determinou, mas os seus sentidos estão bloqueados, você não consegue ver o milagre. E o Senhor falava comigo, cuidado quando você se decepcionar. Cuidado quando a tristeza chegar, porque ela é o caminho para a incredulidade. Eles estavam entristecidos. Nós precisamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, a tristeza não pode nos impedir de ver o Senhor. A decepção não pode nos impedir de crer naquilo que foi decretado sobre as nossas vidas. Nós não podemos duvidar, porque a prova do que o Senhor falou ainda não chegou. Nós não podemos duvidar, porque a prova do que o Senhor falou não chegou. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Põe a mão no seu coração e fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ver o Senhor. E eu quero ver os milagres. Em nome de Jesus. Presta atenção. Quem nunca se entristeceu aqui, levanta a mão. Quem nunca se decepcionou, levanta a mão. E quem nunca duvidou? É algo que nós não passamos na nossa vida? Passamos. Só que se nós permitirmos chegar no nosso espírito, nós vamos ter os nossos sentidos cegados. Nós vamos sentir tristeza, mas não se entregue a ela. Você vai ser decepcionado, mas não se entregue à decepção. Ei, você vai vir a dúvida bater na sua porta e vai falar na sua cara, Deus não te falou que ia fazer? Mas não se entrega a ela. Esfrega nela e fala, o meu Redentor
ele vive. E ele, por certo, ele se levantará. E pelos olhos da fé eu vejo. Pelos olhos da fé eu vejo. Porque olha, eu vou te falar o que Deus permite. Umas pessoas usadas do inimigo do inferno. Mas Deus não falou isso? Falou. E eu continuo crendo. Mas a situação está pior. Eu continuo crendo. Mas fechou mais. Eu continuo crendo. Ah, mas está mais difícil. Eu continuo crendo mais ainda. Porque eu não estou vendo o que ele prometeu. Mas o corpo também não está lá. O corpo também não está lá não. Ei, deixa eu te falar. Quem te guarda é o Senhor Jesus. Se ainda não chegou o que você está esperando, você também está sendo protegido pelo Senhor, não está? Então o corpo também não está lá. O Senhor Jesus está ressuscitado. Está guardando a sua vida, está guardando a minha vida. Está protegendo a sua saúde, está protegendo a minha saúde. Ei, Ele está guardando os nossos caminhos. Não deixa a tristeza, a dúvida entrar. Porque isso são bloqueadores dos sentidos espirituais. Amém? Repita comigo nessa noite. Que os meus olhos, que estão sendo impedidos de ver, que alcance a cura nesta noite para minha alma, em nome de Jesus. Aleluias. Meu terceiro ponto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41, parte B do versículo fala: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é... Quem que é fraco? Será que ela está sendo fraca na sua vida? A carne é fraca para ceder. Ela não pode ser forte para te dominar. Ela tem que continuar fraca no domínio da sua vida. E nesse ponto eu queria falar, não sei se alguém ouviu a pregação do pastor hoje de manhã. Mas o pastor falou algo que eu falei, meu Deus, tremendo. Caixa certinho. O pastor estava falando sobre do corpo, né? Que Deus nos deu um corpo. E que o Espírito em nós, quem sabe que nós somos corpo, alma e espírito, amém? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito, amém? O nosso espírito fala com a nossa, e o nosso corpo que estamos conectados aqui? Conectamos. Então hoje de manhã o pastor estava falando que, né, você está lá deitado, e o Espírito Santo fala ao seu espírito, vamos adorar. Aí o seu espírito fala, vamos adorar, para a sua carne. Aí você levanta, toma seu banho, toma seu café e vai para a casa do Senhor quando a carne está fraca. Porque se a carne estiver forte, e o Espírito do Senhor chega para o seu espírito e fala assim, vamos levantar para adorar. Aí o seu espírito fala, carne, levantamos para adorar. E a carne fala o quê? Não, eu estou cansado. Eu já fui na igreja na quarta, na terça, no jejum, eu vou de novo. Ah, hoje o pastor vai entender. Alguém veio adorar? O Espírito veio adorar? Sem você vir, ele veio? O pastor estava pregando sobre isso. E por que eu quero falar isso um pouquinho na minha pregação? Porque o seu espírito, não o Espírito Santo, está pronto para responder ordens do Espírito Santo de Deus. Então o espírito do homem recebe a instrução do Espírito Santo. Vamos levantar, vamos orar, ei, vamos crer. Mas sabe quem atrapalha tudo? A carne. O Senhor, para receber adoração, precisa que o seu bonitinho corpo esteja aqui, levantando as mãos. Apesar de que você não vai adorar no corpo, você vai adorar no Espírito. Mas o corpício que Deus te deu precisa estar aqui para adorar ao Senhor. O problema é que a carne ela é abençoada. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é...
Ela é fraca para ceder. Ela cede demais. E é justamente ela que atrapalha o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. No verso 32. E disseram um ao outro: porventura, presta atenção nesse versículo, gente. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O que estava ardendo dentro deles? Ei, o que estava ardendo dentro deles? O Espírito estava ardendo dentro deles. O Espírito Santo estava lá dentro deles. Ei, é Jesus que está aí. Estava algo lá dentro deles queimando. Ei, estava alguma coisa dizendo, é Jesus que está aí. Só que a carne estava gritando na tristeza. A carne estava gritando na decepção. A carne estava gritando na incredulidade. E os sentidos foram bloqueados. Quando os meus sentidos são bloqueados, o meu espírito pode gritar o quanto ele quiser, mas a minha carne não vai crer. E é por isso que entra a luta da carne e do espírito. Quem vai vencer em você? Ei, hoje é noite de mudança. Porque o Senhor está dizendo aqui, quem vai vencer em você? Dentro do seu coração, há algo queimando, te dizendo, não faça. E você está fazendo. Dentro do seu espírito, há algo queimando, dizendo, se entrega mais, faz mais, dá mais, se rende mais. Mas a carne está gritando, não. É assim ou não é, irmã Silvana? No seu espírito, o Espírito Santo está botando lenha lá. Pelo amor de Deus, se envolve mais, adora mais, obedece mais, se rende mais, se entrega mais. Mas a sua carne, ela está mais forte do que o seu próprio espírito. E ela está bloqueando os seus sentidos espirituais. Vamos ir para a conclusão. Verso 30, 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, aonde eles estavam? Tomando ele o pão, o que ele pegou? Abençoou. O que ele fez com o pão? E o parte. E fez o quê? E lhes deu. Então, se abriram os olhos. E eles conseguiram finalmente ver que quem estava ali era Jesus. Será que é hoje? Será que é hoje? A minha esperança é que seja hoje. Que você vai ver que é Jesus falando com você. A minha esperança é que você vai entender hoje que o lugar que você está, você não pode mais ficar. Ei, o Senhor está na casa. O Senhor Jesus está aqui na casa. Ele está. Toda vez que Jesus partiu o pão, foi para relembrar do sacrifício na cruz, da crucificação da sua carne. Os olhos vão se abrir no partir do corpo. Os olhos vão se abrir no partir da carne. Em outras palavras, os olhos serão abertos quando eu rasgar a minha carne. Derei canto dele descer. Deremaixo cantarabaçu. A palavra do Senhor diz assim em Lucas, que ele toma e parte o pão. E antes de dar para os discípulos, ele fala: tomai e comei, porque foi o meu pão partido, isso é o meu corpo partido por... O que estava sendo partido, era o pão ou era o corpo? A representação do pão é o corpo. Ei, a representação do pão é o corpo. Quando Jesus parte o pão na frente dos discípulos,
Ele está relembrando que o corpo dele foi partido e dilacerado. Porque o corpo dele foi partido e dilacerado. E hoje ele vive e reina. Quando você entregar a sua carne na presença dele e rasgar para Jesus e falar: Senhor, está aqui a minha carne. Senhor Jesus, está aqui essa área da minha vida que eu não consigo romper. Alguém aqui tem uma área da sua vida que você não rompe? Você tem? Está na hora de você entregar. Está na hora de você partir e falar: Senhor, eu estou rasgando aqui, ó. Eu estou rasgando como o Senhor foi crucificado na cruz. Eu crucifico a minha carne, porque a minha carne não pode mais tampar os meus sentidos espirituais. O Espírito está gritando dentro de você. O Espírito de Deus está gritando, dizendo: hoje foi mais uma palavra, entrega, sacrifica. O Senhor está dizendo: que área você está dormindo, está cego, está sem vida. O problema é que às vezes nem isso. Você está tão ruim que nem isso você está conseguindo reconhecer. E o Senhor está dizendo: você está precisando entregar a carne no altar hoje. E se você reconhece que tem uma área assim, é hora de sacrificar e ter coragem. Hoje é só para os corajosos. Senhor, parte, assim como aquele pão foi partido. Parte, para que o meu sentido espiritual volte. É melhor a minha carne dolorida do que o meu espírito cego, do que os meus sentidos espirituais cegos. Eu podia falar nesse momento, no momento da ceia, porque o Senhor Jesus estava na mesa. O Senhor Jesus partiu o pão na mesa. Eu poderia trazer isso para a mesa de Santa Ceia. Para quem não entende quão profundo é a Santa Ceia, representa o corpo de Cristo partido. E quando ele foi partido, ele rasgou um véu. Quando você toma aquele sangue, é algo que pode ser rasgado aí dentro de você. Quando você come o pão, a partir da próxima ceia, faz comigo. Senhor, eu estou comendo esse pão, então rasga aqui dentro o que precisa ser rasgado, para eu viver o que o Senhor quer que eu viva. A hora que você tomar o vinho, toma o vinho falando: Senhor, vai rasgando aqui dentro o que precisa ser rasgado, para que eu viva o sobrenatural do Senhor, que o Senhor me chamou para viver. Mesa fala de comunhão e intimidade. Naquela época, quando se chamava alguém para a mesa, não é como hoje não, às vezes a gente chama até estranho para sentar na mesa. Mas mesa, naquela época era muito sério, só sentava na mesa quem tinha comunhão, era um ritual forte, social, cultural, religioso, que tinha comunhão, aliança, confiança, respeito. Presta atenção no que o Senhor está falando para você, eu já estou acabando. Jesus chegou, conversou, caminhou, entrou na aldeia e mesmo assim os olhos não foram abertos. Deixa eu te falar. Você pode vir 20 anos para a igreja e os seus olhos não ser abertos. Jesus pode caminhar do seu lado e você não ter os olhos abertos. Jesus pode entrar na aldeia significa entrar na sua casa, no seu território, e nada acontecer. Mas deixa eu te falar algo. A hora que Jesus sentar na mesa, na intimidade, na comunhão, a hora que Jesus chegar lá na sua intimidade, que é a sua oração. Ei, um dia de oração pode mudar 20 anos de comunhão dentro de igreja. A hora que Jesus chegar na sua mesa, a hora que Jesus chegar na sua intimidade, qual é o momento mais íntimo que nós podemos ter com Jesus? Oração. Qual é o momento mais íntimo que eu posso ter com Jesus?
E quando eu falo oração, eu não estou falando só da oração de joelho. Eu estou falando só da oração de pé também. A oração que você está lá lavando a louça. Qualquer oração que for do fundo do seu coração, o Senhor Jesus está ouvindo. Qual é o melhor momento de intimidade que você tem com Jesus? É o seu momento de oração. E Ele está chegando lá. E Ele quer chegar lá. E Ele não quer chegar lá sem você ouvir Ele, sem você ver Ele, sem você sentir Ele, porque às vezes você está falando, Senhor, o Senhor não está chegando aqui, e Ele está lá, só que os seus sentidos estão bloqueados por causa da sua carne, que está gritando ainda. Ei, mas a hora que você chegar nesse momento e falar, Senhor, parte, essa área da minha vida parte, Senhor, parte como o seu corpo foi partido na cruz, crucifica a minha carne, para que eu veja. O que é mais valioso para você? Continuar um ritual de vir na igreja mais 15 anos? Ou sair de hoje daqui com algo mudado na sua vida? Isso é o avivamento do Senhor. E Ele está chegando. E o triste é saber que mesmo no meio do avivamento, alguns ainda estarão dormindo. Porque os seus sentidos estarão fechados. Mas eu quero orar hoje que não seja você. Coloque-se de pé. E eu vou encerrar com o versículo 33. Que diz, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Decanto rebassou. Ei, no partir do pão, no partir do pão, os olhos se abriram. Você vai ter coragem hoje de falar para Ele? Feche seus olhos. Porque o resultado de um avivamento e de um despertamento é o que está no versículo 33. Se levantaram e voltaram para Jerusalém. Mudaram o seu recurso. Eles estavam indo para Emaús tristes, decepcionados, incrédulos. Quando os olhos foram abertos, sabe o que aconteceu? Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E o Senhor está dizendo hoje que áreas da sua vida não está levantada. Hoje, Jesus quer levantar. E eu sei que o pastor sempre chama todo mundo para vir para frente, eu sei disso. Mas eu quero que você feche seus olhos. Porque não é mais um vir para frente. Porque quantas vezes você já veio e voltou do mesmo jeito? O Senhor está aqui na casa. Ele chegou aqui. Ele está passeando aqui. Talvez você está desapercebido, não ouviu, não sentiu nada. Mas Ele está. E o Senhor está perguntando se você tem uma área que está caída. E que para levantar, você está perguntando para o Senhor tanto tempo, como é que eu levanto isso? Como é que eu levanto isso? O Senhor está falando, deixa eu partir. Deixa eu partir a carne. Deixa eu matar a carne. Deixa eu desbloquear os sentidos espirituais. Se você quer fazer essa oração comigo nessa noite, venha até o altar, por favor.